Bem-vinda, Vitória. Obrigada. Já gostei daqui. Primeira vez em Vitória? Sim, e estou muito animada. Dá vontade de ficar aqui o dia todo. Quer que eu tire uma foto sua? Quero sim. Esse lugar merece. Esse lugar transmite paz. Uau! Eu venho aqui para relaxar. Esse parque é especial. É mesmo. Me conquistou. Esperamos você novamente. Com certeza eu volto. Boa viagem. Até a próxima, Vitória. Mais uma aventura me espera. Quem sabe o que eu vou descobrir? Tchau, cidade linda.